que estão presentes a essa reunião. Nós agradecemos e o nosso agradecimento é com humildade e respeito, porque sabemos que neste momento seremos apresentados a uma parte da vossa maneira com a qual as coisas são explicadas e são apresentadas. Usando, parafraseando Kardec, consideramos que nestes tempos de transformação, a ciência e a espiritualidade fatalmente se encontrarão sob a vossa égide. Estamos agradecidos, Senhor, por essa oportunidade. Estamos aqui reunidos à espera de que sejamos premiados com o entendimento necessário, o respeito necessário para adentrar ao vosso coração. E assim. Nós vamos agora fazer a apresentação do livro Espíritos Decaídos e Materializados, do Dr. Paulo César Couto, que vai fazer a palestra para nós hoje. Então nós vamos ler um pequeno trecho da apresentação do livro, por ele mesmo. Na visão materialista, o significado morte é a extinção pura e simples do ser vivo. Seu corpo físico, sua individualidade desaparecem para sempre, podendo, no entanto, deixar vestígios de sua existência. A evolução tecnológica de nossos dias permite conservar imagens de nossas fisionomias, palavras e atos quando vivos. Da mesma forma, nossos ideais e conceitos podem perpetuar por meio de diários manuscritos, artigos e livros de nossa autoria, mas, em verdade, segundo essa concepção, não extrairíamos mais. Existiríamos mais, aliás. Segundo Lavoisier, nada se cura, tudo se transforma. Nada se cria, tudo se transforma. Nós vamos agora falar um pouquinho, a respeito de toda a trajetória, de vida do nosso palestrante. Pelo menos uma pequena parte, Formado em 1975 pela UFRJ, títulos de especialista em cirurgia geral oncológica, videocirurgia e mastologia, mestre em cirurgia gastroenterológica, professor universitário, membro da Associação Brasileira de Câncer Gástrico, titular da ABRAMES, Academia Brasileira de Médicos e Escritores, membro da Associação Médico Espírita Carioca AME, membro do Centro Espírita Lar de Frei Luiz, ingressado em 1978, conferencista e palestrante, dentre outras coisas mais, que nós não vamos ter tempo de falar tudo.
Autor dos livros A Face Oculta da Medicina, Espíritos Decaídos e Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígenas ou Médiuns, A Medicina Mediúnica do Futuro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos, Câncer, Aspectos Científicos e Espiritualistas, Fenômenos de Transporte e Materialização de Espírito, Medicina e Ectoplasma, Justiça e Ectoplasma. Depois, os livros estão sendo comercializados, né, vendidos aqui, e no final, o palestrante, o escritor, né, irá autografar para quem quiser adquirir. São livros de muito estudo, de muita profundidade. Então, o tema da palestra desta noite é Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos. Então, é com muita alegria que nós convidamos o doutor Paulo César Frutuoso para que venha falar para nós. É uma grande honra poder recebê-lo. Muito grato pelo convite de estar aqui em Uberaba, capital do Espiritismo, e poder confabular com os amigos, com os irmãos, algumas informações que nós fomos acumulando ao longo de 46 anos. Bem, olha, eu não vou me considerar diante de uma palestra, diante de uma conferência. Eu estou vendo vocês com meus entes queridos e nós estamos sentados numa sala de visita conversando, certo? Então, se quiserem ir anotando alguma anotação, para depois fazer alguma pergunta que nós possamos ser, assim, capacitados para responder, estaremos aqui às ordens. Quase que eu não consegui vir, porque no domingo, no Lar de Frei Luís, nós vamos lançar o nosso 10º livro, intitulado Justiça e Ectoplasmia. Ao longo da nossa apresentação, vocês vão entender o significado desses termos. Acredito que a maioria já saiba, mas provavelmente alguns também não tenham, assim, noção do que possa ser essa designação de ectoplasmia, de energia ectoplasmática, etc, etc, etc. Teria como a gente começar a projeção e, se possível, diminuir a luminescência aqui do palco, para que os nossos entes queridos possam ver com detalhes as informações que serão apresentadas nas imagens? Eu estou sem o meu neto de 5 anos aqui que me assessora nessa tecnologia. Estava escrevendo tudo no computador e de repente tudo que eu estava escrevendo desapareceu da tela. Aí eu chamei o meu neto de 6 anos, ele já com a cara amarrada, ele estava brincando, né? Aí eu pedi para ele vir para o computador, ele sentou na cadeira e botou tudo na tela de novo. Aí olhou para mim e virou assim: vovô, como é que você vivia antes de eu nascer? Sem resposta. Estamos aqui ansiosamente aguardando as imagens. Tudo bem?
Estamos aqui aguardando. Ah, não tem. Está lá atrás, não vai ter detalhe. Não, estou dizendo o tamanho da imagem. A imagem está muito pequena. O pessoal aí atrás está conseguindo ver? Para a direita. Para a direita. Está assim, está assim. A imagem é para a direita. Para cima? À direita. É para cima e para a direita. Bem, então vamos lá. Tá bom, Deus nos não. ajude, se eu vou Tá pedir. bom, não. Né? Mais para a Olha, direita. aqui, Para a o direita. estão aumentou um pouco, ficou melhor. Para a direita. Nereu, Aqui para a estão direita, as Nereu. duas personalidades que mais Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, aonde realizou tamanhos prodígios que passaram a ser considerados verdadeiro santo. Até onde eu percebo, os prodígios que aconteciam com o Frei Luís estavam relacionados com a sua mediunidade. O Frei Luís era um poderoso médium. E o maior homem que eu conheci na tua existência é Luiz da Rocha Lima, fundador do Lar de Frei Luís, de 1947, de quem eu procurei extrair o máximo possível das informações acerca da ciência da mediunidade. Bom, então essas são as duas personalidades que influenciaram o trabalho que eu faço nessa atual encarnação. Aqui nós temos uma fotografia aérea do Lar do Frei Luís, 120 mil metros quadrados, uma atividade social intensa, educandário com mais de 600 crianças, asilo para idosos, ambulatório médico cuidando da pobreza da região gratuitamente, com mais de 40 médicos trabalhando e recebendo por reunião pública, como centro espírita, 4 a 5 mil pessoas por reunião, às quartas e aos domingos de 15 dias. Agora, curiosamente, o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica, ainda assessorada por outras entidades católicas, como o Padre Zabel, Frei Beneditino Kelly, Frei Fabiano de Cristo, da onde facilmente deduz que nós ainda nos separamos em católicos, em espíritos, em evangélicos, em maometanos, em hinduístas, em judeus, em ateus, porque para o tal Criador, que eu não entendo, só tenho certeza que ele existe, essas divisões não existem. Nós somos um único rebanho, comandado por um pastor. Na Terra, quem é o nosso pastor? O Cristo planetário Jesus, um espírito criado, simples e ignorante como nós, que atingiu tamanha evolução em ciência, em tecnologia, em sabedoria e principalmente em amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro. E desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica, desprendida do Sol há 4 bilhões e 500 milhões de anos. É claro que quando abro a mídia, me preocupo. As geleiras estão desaparecendo, as espécies estão sendo exterminadas, a floresta amazônica está sendo queimada. É claro que eu me preocupo com isso tudo, mas eu deposito a minha confiança em quem? Num Cristo planetário? Ué, se ele nos comanda 4 bilhões e 500 milhões de anos, vai deixar com que o planeta desapareça por uma década? Claro que não. O que ele vai fazer? Como sempre fez, espíritos evoluídos, preparados para a solução dos problemas que nós tanto ansiamos, reencarnarão em corpos iguais aos nossos e trarão as soluções que nós precisamos. Nós recebemos, por exemplo, ou alcançamos o merecimento para recebermos as informações sobre os antibióticos, um espírito chamado Fleming, através de uma conjugação inacreditável de coincidências, entre aspas, que eu não acredito em coincidência, nem acredito em fantasma. Não é por acaso que eu estou aqui não, hein? Nem é por acaso que vocês estão aqui comigo. Né? Então, recebemos a informação da penicilina e abrimos a porta para os antibióticos.
Então é isso que vai acontecer. E olha só, a evolução da ciência e da tecnologia no século XX e no século XXI está sendo mais rápida do que toda a história da ciência. E os nossos cientistas, para mim, são espíritos programados, planejados para trazerem as soluções e o conhecimento que nós estamos precisando. Não tem nenhuma dúvida diante do que eu vi. Vocês vão entender. Bem, eu estou aqui, ó. Se alguém me convidar para falar sobre filosofia, não é? Sobre religião, espiritismo, estou fora. Isso eu leio e escuto. A minha área está na ciência. Eu sou cirurgião, sou direto. O paciente está com apendicite, bota na mesa, tira o apêndice. Ah, está com uma pedra na vesícula, bota na mesa, tira a vesícula. Então, o que me abriu a atração foi a curiosidade científica. Eu quero entender melhor de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu estou indo. Todas as religiões são importantes e devem ser respeitadas. O que nós temos que levar em consideração também é que quando atingimos alguma evolução erudita, nós precisamos de explicações lógicas e racionais que as religiões ainda não estão nos conseguindo dar. Então, até onde eu percebo, as religiões estão me levando até a fronteira da morte. Estão me orientando a ter um bom comportamento. E de alguma forma me convenceram, sim, que eu vou continuar vivo depois que passar pela fronteira do óbito. Mas, nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Eu vou necessitar de algum alimento? Não sei. Eu vou poder trabalhar, estudar? Não sei. Quem é que vai me sustentar? Não sei. Idoso rejuvenesce? Criança continua crescendo? Cego volta a enxergar? Paralítico volta a andar? Eu não sei. Nada. Aí me volto para a ciência. A maior parte dos pacientes que eu opero há 50 anos são cancerosos. O câncer para a ciência é uma ocorrência fortuita e azarada. O canceroso para a ciência é um azarado. Ele teve o azar de uma em seus trilhões de células ocorresse uma quantidade de mutações que levasse a transformação maligna. Então eu me considerava dentro de uma, ou diante de uma encruzilhada. E essa encruzilhada formada pelas religiões e pela ciência. Bom, não tem saída. Eu tenho que continuar estudando porque eu sou médico. Não é? Agora, tenho dificuldade de me aproximar das religiões. Bom, então eu ia no centro, ou ia num templo, para assistir alguma cerimônia de casamento, cerimônia fúnebre, um batizado, acabou. Bom, e aí aconteceu o seguinte. Determinados fenômenos foram colocados na minha frente, que eu tive que tomar uma decisão. E saindo da faculdade de medicina, ou eu me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo. Alguém aqui vai se entregar anestesiado às mãos de um cirurgião que confessa acreditar em fantasmas? E se esse cirurgião confessar que acredita em fantasmas coberto por lençóis? Esse cara é maluco. Não pode ser cirurgião. Ou então eu volto para a direita e eu vou buscar na ciência, na tecnologia, perdão, na história, se algum grande nome tinha visto o que eu vi. E aí, quando eu voltei para a direita, até prêmios Nobel viram o que eu estava vendo. Pesquisaram, testemunharam, estudaram. Não sabemos ainda como acontece, mas acontece. Não sabemos ainda como acontece, mas acontece. Vocês vão entender o que nós queremos dizer. Então, eu acho que isso aqui é fundamental. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, informações trazidas, não é? Orientações trazidas pelas religiões, elas não têm o suporte da ciência. E aí, para o médico, isso fica difícil. A não ser que os planos B, ainda não alcançados pela nossa ciência, sejam colocados na tua frente com alguma noção científica. Bom, qual é o problema? A ciência confessa que ela sabe o que acontece em 4% do universo, o que acontece em 96% do universo a ciência não sabe. Agora, o que o nosso Cristo planetário diz? Olha aí, nada existe oculto que não seja um dia revelado. Então, vou aprender tudo. Vocês vão entender por que eu estou percebendo com que firmeza eu falo? Sabe qual é a minha firmeza?
Eu tenho absoluta certeza, inabalável, que eu sou imortal. Eu sou imortal, não adianta ninguém tentar me convencer do contrário. Todo mundo que está aqui vai viver para sempre. Como é que estará o conhecimento de cada um de vocês daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? Eu sei o que vai acontecer. Vamos acumular cada vez mais conhecimento científico e tecnológico e vamos embasá-lo em sabedoria. E vamos nos sentir cada vez mais felizes, porque vamos praticar cada vez melhor o amor, em benefício do próximo e da natureza do planeta que nós habitamos. Estamos vendo o que está acontecendo com a nossa natureza. Né? As florestas estão sendo incendiadas e dali vem o oxigênio que nós respiramos. Então, está em quem a minha confiança? No Cristo planetário Jesus. Bem, o que é esse teletransporte? Porque o título da minha apresentação é Fenômeno de teletransporte e materialização de espíritos. Movimentação e deslocamento de objetos por inteligência. Não existe ação ou efeito inteligente sem uma inteligência por trás. Então não existe resultados inteligentes sem inteligência por trás. Não acredito em milagre nem sobrenatural. Acredito em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência não alcançou. Mas vai alcançar. Né? Então não existe milagre nem sobrenatural. Existe o que ainda não é comum. Eu faço milagre todo dia. Eu chego para realizar um procedimento cirúrgico num hospital moderno no Rio de Janeiro, eu não toco na torneira para lavar minha mão e meus braços. Eu passo a minha mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água sai sem que eu toque em nada. Se eu tiver com um selvagem ou uma criança do meu lado, ele vai tirar um fim do milagre. Estão percebendo? Bom, então Jesus não fez milagre não. Agora, para ele fazer o que ele fez, tinha que ter profundo conhecimento científico. Senão não podia ter feito não. Bem, por inteligência de um lugar para outro, com manipulação da matéria por alguma forma de energia e sua posterior reconstituição. Cara, não é possível. Esse camarada está dizendo que um objeto vai se desintegrar molecularmente, atonicamente, e depois vai ser recuperado com todas as suas moléculas e os seus átomos reorganizados. Esse cara é maluco. Mas eu vi isso acontecer. Então não tem mais volta para mim não. Em outro local, com base na fórmula de Einstein, é igual a MC quadrado. Aí é o problema. A ciência não acredita que seja possível. Inclusive seres vivos se teletransportarem. Outra coisa, quando eu falo teletransporte, eu falo não é só de um lugar para outro no nosso universo não. Eu falo de um lugar para outro de universos paralelos, de um para o outro. A ciência, por enquanto, só na ficção. Agora, que energia é essa? O ectoplasma. Um fluido energético presente em todo ser vivo, seja ele luminal, animal ou vegetal. Em todo ser vivo, não contaminante, e recuperável. Bom, se é uma energia ultra potente, quanto existiria dessa energia na Mata Atlântica, que parece que só resta 12,5%? E na Amazônia? Estão percebendo? Sabe como é que eu considero vocês? E eu também. Nós somos peças de quebra-cabeça que está sendo montada. E até onde eu percebo, a missão desse quebra-cabeça é salvar a humanidade. Vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer ao longo da nossa apresentação. Então, se não tivesse energia ectoplasmática, não haveria espiritismo. Porque as mesas girantes se movimentavam. Se elas se movimentam, alguma energia está sendo manipulada. Agora, a mesa não pode responder a perguntas. Então, uma inteligência está por trás da mesa, que atraiu, então, o Allan Kardec para a abertura da porta para o Consolador prometido por Jesus. Eu estou mostrando para vocês um sensitivo. Preferirem utilizar o termo médium, para mim está tudo bem. Extremamente raro, insisto, extremamente raro em toda a história da humanidade, denominado médium ou sensitivo de efeitos físicos. Indivíduos que entram em sono profundo. Por quê? Pela produção de grande quantidade da melatonina, o hormônio do sono produzido pela glândula epífise ou pineal.
E quando estão nesse trânsito, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, um fluido que foi denominado por um prêmio Nobel de Medicina, Charles Michel, como ectoplasma. Olha o que nós estamos mostrando aqui. Um desses médicos, Daulês, Vaz de Gales, amarrado em uma cadeira em sono profundo. E estão se desprendendo dos seus orifícios naturais do corpo, principalmente boca, fluidos formando bastões. E, na extremidade desses bastões, se organizam estruturas digitiformes, como se fossem dedos. Bom, se essas estruturas digitiformes estiverem sendo comandadas por inteligência e não estiverem solidificadas ou iluminadas, elas podem se prender a um objeto e elevá-lo. Comandado por inteligências que fogem à minha imaginação, mas que estão por trás dessas histórias não. Então foi isso que atraiu Allan Kardec. Então, se não tivesse fenômeno de ectoplasmia, fenômeno de teletransporte, não haveria espiritismo. Bem, mas o que é a materialização do espírito, então? Fenômeno promovido, mais uma vez, por inteligências extrafísicas, às custas desse fluido, denominado ectoplasma, e que culminam na corporificação de espíritos desencarnados deste universo. Amiguinhos queridos, entes queridos e amados, olha o que eu vou dizer para vocês. Se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo ia ver. Não era só médio evidente, não. Se ele pegasse esse microfone e falasse alguma coisa, todo mundo escutava. Se ele exalasse alguma dor, todo mundo ia perceber. Se fosse possível tocá-lo, ele é palpável, ele é tangível. Bom, então ele está materializado durante alguns momentos no nosso universo. Dois principais motivos são utilizados pelas inteligências que nos acompanham como família universal para que tal fenomenologia tão rara, tão difícil, tão perigosa, com manipulação de tanta quantidade de energia aconteça. Primeiro, atendimento de pacientes graves, porque quem mais se teletransporta e se materializa são espíritos de médicos desencarnados. Manipulando uma medicina ultra evoluída em relação à que nós conhecemos. Segundo, menos importante, lampejos, clarões, relâmpagos lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, título de um dos nossos livros, A Medicina Mediúnica do Futuro. As conclusões que eu cheguei é que eu vou desencarnar, vou morrer, só que eu vou continuar vivo. Vamos chamar de universo paralelo? Vamos, pode chamar de plano astral, plano celestial, plano espiritual. Para mim isso tudo hoje é sinônimo. Sob essas condições eu posso vir lá me teletransportar e me materializar. Agora, eu também, caso tenha desencarnado, vou reencarnar. E vou ser médico mesmo. Vou entrar para a faculdade de medicina e vou entrar. Eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer no futuro é você recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio cuidadoso do meu ADN e caso seja percebido que eu tenho uma genética favorável à mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Doutor Paulo César, como é que o senhor chegou a essa conclusão? Na apresentação que eu estou fazendo para vocês, é só uma, hein? O que eu estou trazendo para vocês é um grão de areia de uma praia, ou uma gota de um oceano. Tamanha foi a quantidade de informações que eu fui acumulando. Bem, então é isso que vai acontecer comigo. Separação de dois componentes. O físico carnal, que aqui vai ficar, vai se degradar. As moléculas de átomos desse corpo vão entrar na conjugação de outros corpos orgânicos e inorgânicos. Mas eu tenho o segundo componente, energético, vital, imortal, transmissor da vida a esse corpo, que vai ingressar em outros planos de dimensões. Estão percebendo? Acreditem ou não, é isso que vai acontecer. E aí eu me volto para a direita. Olha o que acontece. Quase que eu infartei. Até prêmios Nobel perceberam, estudaram, presenciaram. Cara, então por que eu vou parar se isso está sendo colocado na minha frente? Vou pegar umzinho aqui. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Arthur Conan Doyle, médico, escritor, criador do personagem Sherlock Holmes.
Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução, junto com Charles Darwin. Só tem ferro. Eu vou pegar 3 ferinhas dessa daí. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina de 1912, por ter descoberto as respostas às substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas são salvas nesse momento. Charles Richier, Prêmio Nobel de Medicina de 1913. Por que ele ganhou o Prêmio Nobel? Foi ele que descobriu a resposta anafilática humana. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor dos raios católicos, do elemento radiante da matéria, do elementário, e vai por aí afora. Se a gente tem GPS, se a gente tem televisão, graças ao trabalho desse homem. E ainda coloca uma ferinha aqui, César Lombroso. Sabe quem foi? Elaborador, não é? Da medicina forense ou judicial. Então só tem fera. Qual será o denominador comum dessas feras? Todos eles escutaram esses médicos, ditos de efeitos físicos. Olha como é que eles entram em transe. Olha o ectoplasma sendo expelido pela boca, pelo nariz, pelo ouvido. Será que foi isso que Jesus botou para fora quando curou aquele cego de nascença? Qual é o cirurgião, qual é o médico que vai acreditar que eu vou cuspir na terra, vou fazer o cataplasma com uma lama, vou aplicar na vista do cego e ele vai enxergar? Que médico vai acreditar nisso? Então eu preciso de respostas lógicas e racionais. Eu não acredito em milagre, nem acredito em sobrenatural. Bom, e aqui está uma das experiências feitas por William Crookes. E sabe onde é que ele fez essas experiências? Na casa dele. Haveriam portas secretas, bolsapões, na casa de William Crookes, que ele não soubesse que existem. Quem que o acompanhava? Seus entes queridos e seus amigos. E através de uma médium, criança de 15 anos, Florence Cook, ele conseguia a materialização de espíritos, como por exemplo, Cat King. Ele conseguiu fotografias das duas entidades, Cat King e Florence Cook. Então são duas entidades diferentes. E se fosse colocado isso na frente do médico? Bom, foi o que aconteceu. Agora, se eu vi que a ciência estava comprovando, vamos em frente, não paro não. Quais as condições ideais para que isso aconteça? Presença de um médico de efeito físico. Atenção, hein? 70% da energia sai dele. Agora atenção, mais uma vezinha. Essa energia é sensível ao próprio pensamento. Então eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na festa que eu tenho que ir hoje à noite, no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem, no meu ambiente de trabalho durante a semana. Sabe por quê? Porque nós estamos só no segundo degrau evolutivo planetário universal e estamos rodeados por inteligências que não têm a mínima intenção de que essa verdade chegue à nossa humanidade. Já que eu estou falando de pensamento e energia, eu vou passar uma informação, se é que elas não sabem, para as senhoras e senhoritos que me honram com a presença. Senhoras e senhoritos, não é por homens arrões aqui hoje não, hein? É para elas. Todos nós sabemos que existe uma poderosa energia multi-universal, que é a do Criador, que eu não entendo, então tenho certeza que ele existe. Mas tem uma segunda, logo abaixo dele. Sabe qual é? A da prece da mãe pelos filhos. E segundo Emmanuel, a prece da mãe pelos filhos arromba as portas do céu, nada segura. Então nós estamos no dia 11 de outubro de 2024. Por favor, nunca mais esqueçam dessa informação, que não é minha, não é? Emmanuel. E que pode ser passada para nossas filhas, para nossas amigas, para nossas irmãs e assim por diante. Bem, segundo, presença de uma seleta assistência ao médium. Essa assembleia que acompanha o médium tem que estar muito preparada, muito informada, porque pode continuar. Porque olha, eu vou usar um termo que todo mundo sabe o que é, tá vendo? Nossos irmãos obsessores, todo mundo sabe o que é isso. Agora, pode ter taxado de tudo. Podem
podem ser taxados de tudo, menos de ignorantes. Sabem como manipular de forma inteligente essas energias. São cientistas. Agora, não são diferentes de nós. Nós usamos a energia atômica para fabricar um equipamento que trata o câncer. E utilizamos também a energia atômica para fabricar uma bomba. Então, eles não são diferentes de nós. Então, tem que ter muito cuidado caso a gente tenha a oportunidade de participar a tais reuniões. Proibido o álcool, fumo e sexo nas 72 horas que antecedem a reunião. Na hora que você entra em orgasmo, grande parte do teu ectoplasma sai de você. Aí você entra numa reunião dessa, em vez de você ajudar doando a tua energia, você capta a energia. E você vai prejudicar quem? O paciente. Principalmente cancerosos, né? Que são os mais atendidos em tais reuniões. Por que não pode a carne de mamífero e a carne de aves? Porque quando esses nossos irmãos menores são abatidos, sua carne fica impregnada de fluidos barônicos, pesados e nocivos, que contaminam o nosso ectoplasma. Mais uma vez eu vou prejudicar o fenômeno do qual eu estou participando. Bem, curiosamente, eles permitem a ingestão da carne de peixe. Curioso, né? Ué, o porco sofre, o boi sofre, a vaca sofre, a galinha sofre, o peixe não sofre? Vamos chegar lá. Local afastado e rodeado por vegetação, ausência de luz artificial e natural. Então, a fóton da luz artificial e natural afeta o ectoplasma, afeta a entidade e afeta o médico. Curioso. Se você está numa escuridão completa, como é que você vai ver uma entidade materializada? Quando ela sai da cabine onde fica o médium desmaiado, ela está emitindo luz pelo seu corpo, como acontece com o pirilampo, com o vagalume, com o peixe das sais, com bactérias oceânicas. E aí vem a tortura da curiosidade científica. As energias eletromagnéticas luminosas que nós conhecemos afetam o ectoplasma. Por que essas luminescências que se desprendem das entidades materializadas e dos equipamentos tecnológicos para tratamento de enfermos não afetam? Vou usar uma metáfora que sempre uso para meus alunos, eu dou aula em faculdade de medicina, quando falo coisas óbvias. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha, que essas radiações eletromagnéticas luminosas que deles se desprendem apresentam propriedades físicas e químicas de outros universos e não do nosso. Estão percebendo? Não existe milagre, não existe sobrenatural, existe o que ainda não é comum. Por que o peixe é permitido? Porque o cardume tem um perispírito coletivo. Por isso, quando você bate com uma vara na água, o cardume quase imediatamente inteiro se muda de direção. Há sofrimento, mas muito menor do que acontece com o boi, com a vaca, com o porco, com a ave. E outra coisa, informações trazidas pelos meus colegas que eu converso, ou conversei, como eu estou conversando com vocês, concerto? Olha, outra coisa importante é que a carne do peixe é impregnada de compostos fosforados. Os primeiros fenômenos que acontecem nas reuniões de materializações são relâmpagos provenientes da cabine que esterilizam com radiações ultravioletas a atmosfera da sala, impedindo assim a contaminação e a infecção das cirurgias hiperfísicas, aquelas que ultrapassam o limite do corpo físico do paciente. Então, vamos em frente. Eu não sei até onde isso vai, mas não tem fim. Como eu sou imortal, eu vou alcançar todas essas informações. Bem, alguém desconhece essa imagem aí? Jesus no Monte Tabor, ao lado de Moisés e Elias. Moisés já tinha morrido há mais de 1.200 anos. Elias há mais de 800 anos. Indago a cada irmãozinho que aqui se encontra, meu ente querido amado. Diante dessa imagem, alguém aqui conseguiria dormir? Esse que continuou acordado, não ia tentar acordar os outros dois, ou tentou e não conseguiu. As informações evangélicas dizem que os três estavam sonambúlicos. Agora, no final, os três viram a mesma imagem. Estaria eu ultrapassando os limites aí, do raciocínio, ultrapassando aí o limite do que eu estou colocando.
ultrapassando o limite, colocando como hipótese, que Jesus estaria naquele momento acompanhado por 2 ou por 3 médios de efeitos físicos, que naquele momento entraram em transe mediúnico e, através da sua energia ectoplasmática, os espíritos de Moisés e de Elias se materializaram ao lado de Jesus. Coloco como hipótese para o raciocínio de todos. Anjos com vestes resplandecentes na porta do túmulo de Jesus, com as 4 mulheres que foram cuidar do corpo dele, vendo a mesma coisa. O que eu falei aqui? Dá para ver a entidade materializada na escuridão, porque elas emitem luz luminescente, bioluminescente. Estarei eu exagerando, colocando como hipótese que o que as 4 viram foram espíritos teletransportados e materializados? Talvez. Então, nós começamos a ter informações lógicas e racionais de informações trazidas não só pelo Evangelho, mas também de outras religiões. Porque em todas as religiões, a mediunidade foi importante. Ela se manifestou. Bem, qual é o médico que vai acreditar nisso aí? Chicotearam o nosso amigo quase até a morte. Enterraram-lhe uma coroa de espinhos, com espinhos, segundo os historiadores, com comprimento de 2 centímetros. Chegou a calota craniana. A dor deve ter sido insuportável. Pregaram-lhe numa cruz. Não satisfeitos, ainda atravessaram o seu tórax com uma lança. Seus entes queridos recolhem seu corpo, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada, durante 3 dias no calor do deserto, e ele aparece com o corpo completamente reconstruído. Qual é o médico que vai acreditar nisso? Bom, eu não acredito. Então, olha só, a ciência está me dizendo que é impossível. Trabalho feito de estudo sobre o Santo Sudário ao longo de 15 anos. Olha, inclusive organizaram uma escultura de tamanho real. Perceberam 250 ferimentos nesse corpo. Impossível a sobrevivência de um ser humano diante de tamanha agressão. Agora, eu posso acreditar que o que aconteceu foi um teletransporte e a materialização dele. Aí vem novamente a curiosidade científica. Eu estou falando que essa reunião acontece na escuridão. Como é que ele se materializou até a luz do sol durante 40 anos? Mas o que aconteceu, aconteceu. Aliás, esse é o mais importante, ou a mais importante ocorrência evangélica. Olha o que o Titio vai falar. Se isso não tivesse acontecido, não existiria cristianismo. Tudo o que ele pregou teria ido para o túmulo junto com ele. Estão percebendo a importância de encontros iguais a esse? Como é que é possível o maior perseguidor dos cristãos se transformar na maior figura do cristianismo, só ultrapassada pelo próprio Jesus? Ele viu Jesus materializado à sua frente. E a luminescência de Jesus foi tão grande que até o cegou. Depois Ananias falou. Estão percebendo a importância de tal fenomenologia? De nós compreendermos como isso é possível acontecer? Se não tivesse isso acontecido, não existiria o cristianismo. Estou reconhecendo esse médium aí, eu quero que eu apresente ele a vocês. Ele está ao lado de um médium, expelindo o ectoplasma, parecendo um de barba, e a materialização de uma entidade feminina através de um médium masculino. Uma entidade feminina. É assim que a entidade se exterioriza na cabine, que funciona como um condensador da energia, aonde fica um médium desmaiado. Olha o que eu vou falar para vocês. Encobertas por mantos albiniscentes e luminescentes, que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Coloco para a reflexão de todos. E o Chico Xavier disse o seguinte, olha, nós consideramos-las os mais elevados fenômenos realizados pelos espíritos do nosso mundo, comparável só às viagens dos astronautas no seu esforço por atravessarem o cosmos e pousarem no outro mundo. Então, a materialização de espíritos é o mais importante fenômeno mediúnico que chegou à humanidade. Agora, qual a energia necessária à materialização de um corpo humano, como o de Jesus, 81 quilos? Atenção, hein? Estão bem seguros aí na cadeira para não cair?
Porque essa energia que eu vou mostrar para vocês está em cada um de vocês, não é no conjunto não. E quem está me falando isso é ciência, não é religião. Quem está me falando isso é ciência, não é religião. Ora, o corpo grafado do Santo Sudário sofreu uma desintegração atômica. Aí deixou aquela imagem grafada. Se a matéria presente, 81 kg de massa física, fosse convertida em fótons, isso equivaleria à detonação de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons, correspondente a aproximadamente 1000 bombas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima, no Japão. E essa energia está em cada um de vocês. Se eu soubesse como manipular de forma inteligente essa energia, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Agora, isso é brincadeira diante da energia que ele manipulou, evidentemente com as legiões de espíritos sob seu comando, para organizar um planeta igual o nosso, a partir de uma poeira cósmica desprendida do Sol. Que inteligência é essa? Dá para entender esse Cristo planetário? Segundo Emmanuel, os sistemas solares onde ele se desenvolveu nem existem mais. Bem, como entender tal fenomenologia? Impossível. Então nós estamos, me parece, na base do empirismo. Olha aqui, vou fazer comparações. Bóson de Higgs, ele foi previsto em 1964, só foi confirmado em 2012. Ondas gravitacionais previstas por Einstein em 1916, só foram confirmadas em 2016, ou seja, 100 anos depois. O átomo foi previsto em 400 a.C., o Demócrito, e só foi confirmado em 1803 por Dalton. Quanto tempo tem o cristianismo? 2000 anos. E é a vertente religiosa mais numerosa do planeta. Quanto tem o nosso espiritismo? 164, 65 anos. Como estará o espiritismo daqui a 2000 anos? Principalmente com o embasamento científico. Aliás, uma outra curiosidade que eu gostaria de colocar na reflexão de todos. O que acontecerá com os pioneiros que levaram essas verdades aos países islâmicos, hein? Onde elas são consideradas seres inferiores? Serão trucidados, decapitados, esquartejados, torturados. Agora, isso já aconteceu no passado. Com quem? Com os primeiros cristãos. E o cristianismo está aí. Então, a solução para a humanidade é a aproximação entre a religião e a ciência. Todos esses corruptores, assassinos, pedófilos, terroristas, né? Fundamentalistas, se vacinam contra tudo. E os seus filhos também. Por quê? Porque foi a ciência que comprovou a existência dos micro-organismos causadores das doenças. Foi a ciência que comprovou. Nós estamos vendo, cara, está na tua pele, está no ar que você está respirando, está nas tuas roupas, está no alimento que você ingere. Quem provou isso foi a ciência. E quando a tecnologia médica ficar tão sensível que vai detectar a existência do espírito? A confirmação científica da reencarnação. Nós já estamos usando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Eu já solicito um exame chamado tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétron com carga positiva. Eu já estou usando a antimatéria. E a situação hoje é completamente diferente. Quando eu saí da faculdade em 1975, eu só tinha duas ferramentas: raio-x e mão. Hoje eu tenho tomografia, ressonância, cintigrafia, ultrassom, eu tenho tomografia por emissão de pósitrons. Tem um monte. Veja a diferença de quando eu saí da faculdade para os meus alunos que se formam. Bem, então, estamos no empirismo. Sabemos o que acontece, não sabemos como acontece. Mas não foi o que aconteceu com o Charles Darwin? Como é que ele chegou à conclusão que as espécies evoluem? Pela observação. Como é que Mendel elaborou as bases da genética? Observando ervilhas. Nem microscópio tinham. Então, estamos na fase do empirismo. Vamos continuar porque tudo vai ser comprovado como acontece. Claro que não pode ainda ser repetido em ambiente laboratorial. Então, agora eu vou colocar 4 reflexões aos meus amigos queridos. Primeiro, e se o médico estivesse presente em uma reunião que isso acontecesse? Médico,
Cirurgião. Segundo, e se quem se teletransportasse, se materializasse, fosse médicos que já desencarnaram? Terceiro, e se fosse possível diálogo entre esse que aqui ainda está e esses que se teletransportam e se materializam durante alguns momentos? E a mais importante das reflexões, a quarta, e se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Não tem mais como voltar. Só posso seguir em frente. Sermão da montanha, crucificação de Jesus, a sua materialização. Isso aconteceu e precisa ser relembrado insistentemente. Só que eu não posso ficar algemado ao que aconteceu há 2000 anos. Eu quero saber como que aconteceu. Principalmente as curas. Tamanha foi a quantidade de informações que eu fui acumulando, que olha como é que está a minha vida. Se eu não tivesse escrito nada, vocês nem saberiam que eu existo. E essa história começou em 2014, 13 para 14. Por enquanto, 10. O 10º, olha o título. Justiça e Ectoplasmia. Vai ser lançado depois da manhã do Largo do Frei Luís. Sabe o que eu estou dizendo nesse livro? Que nos tribunais do futuro, assassinatos vão se teletransportar e se materializar e revelar tudo o que aconteceu. Estou dizendo nesse livro, que armas ocultas por assassinos vão ser teletransportadas e recuperadas. Um assassinato lá no Rio de Janeiro de uma vereadora, 6 anos, até agora não se conseguiu as armas, foram lançadas na Baía de Guanabara. De onde que eu estou tirando essas observações? Do que aconteceu no passado e que eu pesquisei. Aconteceu isso, e no lar de Frei Luís também. Teletransporte e materialização de armas, de espadas, de adagas, de punhais, de garruchas. Isso para um colecionador de armas sempre de ouro. Bom, voltamos para dentro do lar de Frei Luís. Eu vou fazer uma perguntinha aos meus amiguinhos queridos. Eu vou levar vocês para dentro do santuário de materializações. Vocês querem ir ou querem sair correndo? Vocês vão ver fantasmas, né? Primeira pergunta, direta. Vocês estão vendo uma construção no meio de uma floresta, no alto de uma montanha, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Para que se construiu isso? Quanto custou? A não ser que algo extremamente importante ele aconteça. Tá? Bom, então eu vou levar vocês lá para dentro. Estão me reconhecendo aí? Estamos subindo pela floresta. Lembra que eu falei que uma das condições ideais é que o santuário de materializações seja rodeado por vegetação? Quando eu subia com meu pai, que era o principal médium vidente do lado de Frei Luís, à medida que subíamos na direção do santuário, ele via biólogos, técnicos, químicos, recolhendo energia das flores, das folhas, dos troncos, das raízes, dos animais, e carreando para dentro do santuário. 70% vem do médium, os outros 30% da Assembleia que o acompanha e da natureza que rodeia o santuário. Estamos na antessala, vamos ingressar na nave de materializações. Do conjunto da luz branca, a menos energética, com ondas bem distantes uma da outra, eletromagnéticas, é a luz vermelha. Então, essa é a que menos afeta o ectoplasma. Então, nós vamos nos acomodar na luz vermelha. Olha o tamanho do auditório. 80 cadeiras. E aqui vocês estão vendo 1 leito, 2 leitos, 3 leitos, 4 leitos e um 5º leito dentro de uma cabine de acrílico. Na cabeceira desse leito, esse cara aqui, ficou sentado durante 40 anos. Todo mundo acomodado? Todo mundo acomodado. Inclusive 35, 40 pacientes. E que serão levados em grupos de 5 e colocados nos leitos. Vamos apagar as luzes, a Ave Maria em surdina e vamos entrar em concentração e oração. Primeiros fenômenos: relâmpagos provindos das cabines, onde tem 2 médiuns de efeitos físicos desmaiados.
Já sabemos que os relâmpagos estão esterilizando a atmosfera. E vou mais longe, hein? Paulo César, vem cá. Ó, além das radiações ultravioletas que nós utilizamos, os nossos técnicos sabem como manipular o oxigênio na sala, transformando-o em ozônio. O oxigênio que nós estamos respirando tem 2 átomos, o ozônio tem 3. 98% dos micro-organismos que a nossa ciência conhece são sensíveis ao ozônio. Então estão preparando a sala para cirurgias específicas. Ó, para de respirar. Se coloca na minha situação. Eu estou sentado ali, tá? Aí sai uma entidade materializada, vamos apagar as luzes, a cortina vai se abrir e vai sair o ser emitindo luz. Tamanha é a luminescência desse ser que dá para você ver o corpo do médico desmaiado no fundo da cabine. Cuida de 1, de 2, de 3, de 4, se aproxima desse leito e cuida do 5º. Olha o que eu vou falar para vocês. Lembra que eu sou um cirurgião há 50 anos. Não sou maluco, hein? Se eu fosse maluco, ia ser um serial killer. A entidade passa a mão enluvada sobre o corpo do paciente e à medida que vai deslizando a sua mão sobre o corpo do paciente, eu vejo borbotões de sangue saírem do corpo do paciente. Como se ele estivesse utilizando um instrumento metálico cortante como um bisturi. Terminou, ele simplesmente aproxima os bordos e não fica nenhuma cicatriz. Que medicina é essa? Eu estou ficando maluco? Então, até onde eu estou percebendo, está se descortinando à nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo que nós possamos imaginar. Tudo que nós possamos imaginar. Bem, aí está um dos médicos desmaiado dentro da cabine, expelindo a ectoplasma. Daqui para frente, eu acho que eu não vou falar nada. Eu vou mostrar fotografias de entidades materializadas em reuniões muito preparadas. Lembra que naquele tempo as fotografias eram feitas com flash. E claro que o flash vai afetar o ectoplasma, a entidade e o médico. Tá? Olha o encobertamento de mantos alvenitentes brancos, luminescentes. Será que não lembra fantasma coberto com aventais ou lençóis? Vejam que a fisionomia do médium é diferente da entidade materializada. Inclusive árabes. Inclusive médicos. Inclusive médicos. Estão me reconhecendo aí? Quando passar por lá de lá, vocês não vão me encontrar careca não, tá vendo? Vocês vão me encontrar com uma juba. Quem está do meu lado ali? Frederic von Stein. Sabe quem foi? Cirurgião do exército nazista. Se aproximou do lado de Frei Luís, porque no nosso educandário, com mais de 600 crianças, haviam judeus reencarnados, o ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. Quando se materializou e foi fotografado, se materializou com um lírio em suas mãos, porque Frei Luís, quando habitava o mosteiro em Petrópolis, era quem cuidava dos jardins do mosteiro e adorava lírios e violetas. Em homenagem a Frei Luís, ele se materializou com um lírio em suas mãos. O lírio passou a ser o símbolo de Frei Luís. E olha o que deu a face oculta da medicina, que eu coloco aqui, diálogos entre um médico encarnado e outro desencarnado, teletransportado e materializado. E aí a minha vida virou um furacão. Não tem mais como eu segurar. Quer saber por quê? Esse livro foi traduzido para o espanhol, para o francês, para o inglês, para o alemão e agora para o italiano. Estou chegando à Itália. E a minha vida não para mais. Estou indo dar palestra escondida da minha mulher. Olha, eu vou no congresso lá em São Paulo. Vou dar uma aula sobre o que eu estou falando para vocês lá em Goiânia. Cara, estou falando isso no mundo todo. Estão me levando para a França, para Portugal, para os Estados Unidos, para a Itália. Falei em Assis, terra de Francisco. Falei em Roma. Falei em Nápoles. Então, eu acho que tem alguma solução para a humanidade que não seja essas informações? A imortalidade? Então, quer dizer, se eu sou imortal,
o meu inimigo também é. O cara que fala mal de mim também é. Aquele para quem eu maltrato é. Ah, eu vou e volto. Ah, então eu posso voltar em Israel? É. Mas eu posso voltar também do outro lado da fronteira? Próximo. Eu posso voltar como árabe? Posso. Eu posso voltar como negro, como amarelo, como mestiço. Já pensou quando isso for dito lá, nos países islâmicos, que você precisa ter as duas experiências, seja no sexo masculino ou feminino? O que vai acontecer quando alguém disser isso lá nos países islâmicos? Mas é isso que está sendo revelado pela revelação, pelo Consolador prometido por Jesus. Bom, agora é um ponto fundamental. Eu removi algumas, 2 ou 3 imagens, porque tem crianças aqui. Então eu diminuí o potencial da imagem, né? Aqui quando eu cheguei. O que eu estou pedindo para vocês? Vocês estão diante de um cirurgião, há 50 anos. Eu não viria aqui, na capital do Espiritismo, falar de fantasias nem de mentiras. Eu não ia fazer isso com vocês. Então o que eu vou falar agora é verdade. Aconteceu. E não aconteceu em nenhum momento da história da humanidade, em algum lugar do planeta Terra. Tá? Além daquele santuário que eu mostrei para vocês, tem um segundo, menor. E ele está tão envolto pela vegetação que não dá nem para ver onde é que ele está. Foi denominado Santuário de América. A América foi uma entidade que se aproximou do Frei Luís com intenção de perseguição. Hein? O Frederico, quando ele se aproximou do Frei Luís, ele se incorporava no médium, chamado Benayon, batia os calcanhares, elevava a mão ao ar e falava em alemão. E o médium só falava português, pelo fenômeno da xenoglossia. Nós tínhamos um senhor austríaco no grupo que entendia o alemão e anotava tudo aquilo. Quando Frederico percebeu que tinha cometido de equívoco e continuava, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando ele voltou a se manifestar, o médium Gilberto Arruda já estava no grupo, e os maiores fenômenos que eu pesquisei ao longo de até agora, 46 anos, ali aconteceram. Ali aconteceu. Bem, o que ali aconteceu dentro do santuário me levou a escrever esse livro. Espíritos decaídos materializados. Em que ele se baseia? No final da década de 70 e início da década de 80, Frei Luís chamou o presidente do Rocha Livre e falou assim: organize um grupo seleto de membros do grupo, com um fotógrafo profissional e um médium de efeitos físicos, que nós vamos tentar a materialização de 7 espíritos decaídos, deformados, animalescos, e vamos fotografá-los. E vocês verão que o que é colocado em obras psicografadas, como por exemplo Francisco Cândido Xavier, é verdade. Existe uma lei de ação e reação. Se eu encho a minha roupa de bombas e explodo um avião, um prédio, isso tudo vai ficar grafado no meu perispírito. E as deformações são inenarráveis em língua humana. Não é? Bom, aí está o santuário. Vamos entrar juntos. Está organizada a primeira reunião. Olha o que aconteceu na primeira reunião. Todo o mobiliário estava despedaçado e ninguém entrou lá. Não pôde ter reunião. Era a primeira só. Tá? Bom, aí está o nosso médium em transe. Estamos 7, 8 pessoas sentadas em frente à cabine e o fotógrafo está com o tripé com a sua máquina com flash, final da década de 70 e início de 80, apontado para a cabine. Apagam-se as luzes, entramos em oração e aguardamos um estalar de dedos vindo da cabine. O fotógrafo dispara a sua máquina e nós só vamos ver o resultado no dia seguinte. Como presença de muito jovem, né? Criança mesmo, isso é bem claro, eu restringi algumas imagens. E confesso a vocês o seguinte: conseguiu-se 7 imagens.
Eu não tive coragem de colocar as imagens no livro, por 3 motivos. Primeiro, se eu tivesse aquela fisionomia, eu não ia querer que a minha fotografia saísse em revista, em jornal, em televisão, em internet. Segundo, esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luís, estão em recuperação, vão se transformar em arcanjos de luz. Terceiro, eu não me lembro o que eu fiz em vidas passadas, eu posso ter sido pior do que eles. Se eu utilizo aço e ferro para aliviar e para curar, quando eu fui da Inquisição, que é o grupo oriundo do lar de Frei Luís hoje, ao lar de Frei Luís hoje, eu usava para torturar e para matar. Tá? Bom, então, vou mostrar somente 2 das fotografias. Não tem nada a ver com a fisionomia do médium. E a mais impressionante, eu vou mostrar rápido, foi um carrasco da Idade Média. Nós éramos comandados por um almirante que tinha uma disciplina militar. E ele revistava o santuário, revistava a cabine, revistava o médico, nos revistava. Então, como é possível ter vindo um vestiário pesatérrimo da Idade Média, com um tecido quadriculado para 600 escocês, com um carrasco materializado contra a sua vontade, e um capuz que, com 2 rombos, é possível ver a angústia, o desespero dele sendo fotografado. Antes desse foi as imagens que eu removi, foi fotografado um espírito, parece que teve alguma relação com, como é que eu digo para vocês, pedofilia, e tinha o aspecto de uma figura da mitologia grega, denominada Cíclope, com um único olho na fronte. A entidade tinha essa fisionomia, só que eu não vou mostrar a fotografia, está aqui no computador. Agora, do carrasco eu vou mostrar, e bem rápido, tá bem? De onde veio essa roupagem pesada? Esses cadastros brancos em volta da cintura. A impressão que se tem é que ele está com as mãos amarradas atrás. E olhar, nitidamente se vê o desespero dele sendo fotografado. Agora, existem outras formas de você decepar a cabeça. Você pode decepar a cabeça, como aconteceu no Rio de Janeiro, de onde eu vim. Você pode assumir o cargo de um secretário de saúde e desviar os dinheiros da saúde para você. Quantas cabeças você está decepando? Se soubesse o que os aguarda estariam fazendo o que estão fazendo. Depois dessa reunião, o padre Isadeu chamou chamou Luiz da Rocha Lima e falou o seguinte para ele: olha, desde que esse carrasco desencarnou, ele não consegue remover a roupa de carrasco dele porque ela está soldada no seu perispírito como forma de pensamento. E nós não podemos então levá-lo a uma reencarnação para diminuir o seu desespero. E o desespero está relacionado com o quê? Com o pior dos infernos, o remorso. E esse não tem para onde você fugir, ele está dentro de você. Estão percebendo? Bom, então, eu acho que se soubesse o que os aguarda, não estariam fazendo o que estão fazendo. Mas por que esses fenômenos ectoplasmáticos são tão raros na Terra, Frederico? Tão raros? Manipulação de tremenda quantidade de energia, inclusive com sensibilidade dessa energia mental. Ela é sensível ao pensamento? Claro! Por quê? Drogas, racismo, suicídios, pedofilia, assassinatos, abortos, prostituição, corrupção, guerras, fundamentalismo, outros. Cara, você sabe quanto é que os fabricantes de armas arrecadaram em 2022? Um ano somente? Quem me falou isso foi um amigo, até Trigueiro, da Globo. 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Essa quantia dava para você acabar com a fome no mundo em um ano. Então, uma guerra na faixa de Gaza, para eles é um paraíso. Na Ucrânia, outro paraíso. Estão acontecendo agora 28 movimentos de guerra no planeta. Nós estamos sabendo o que está acontecendo na faixa de Gaza e na Ucrânia. Estão percebendo o planeta que nós habitamos?
Então, como é que essa fenomenologia pode acontecer de forma comum? Não! O que o terrorista não faria se ele manipulasse a energia existente nele? E estou dando um exemplo para terminar. Maria Del Valle González Lopes, uma jovem de 21 anos, argentina, comandou um movimento e conseguiu legalizar o aborto na Argentina. Foi assinado no dia 30 de dezembro de 2020. De 30 de dezembro de 2020 até agora, mais de 200 mil abortos criminosos foram feitos na Argentina. Onde? Em hospitais públicos. Quem fez? Médicos. Médicos. Então estão se tornando, ou se já se tornaram, infanticidas. 21 anos, 23 anos, ela engravida. Procura um juiz e consegue uma autorização para realizar o aborto. Foi realizado o aborto no hospital público. O que aconteceu? Contraiu uma infecção fulminante e morreu. Como é que ela está lá agora? E termino perspectivas futuras para os fenômenos de ectoplasmia. Medicina nem pensar. O que eu não vou fazer com os sentidos mediúnicos e com a manipulação intergente das energias existentes em mim, físicas e extrafísicas? Cara, eu vou curar cego na ciência. Eu vou saber como teletransportar células do perispírito de um cego para o seu olho. Eu vou poder recuperar regiões anatômicas destruídas por tumores malignos. Eu vi isso acontecer no lar de Frei Luís. Eu vi a extração de uma válvula mitral de um professor meu que me ensinou ao longo de 20 anos tudo que sabia de cirurgia do câncer. Eu puxei a válvula mitral de dentro do tórax do meu professor e mandei examinar. Vocês não imaginam a quantidade de informações que foram colocadas nos meus ombros. Agora, eu não sei porque que eu não. Porque quando eu olho para dentro de mim, tenho vontade de sair correndo. Então, eu tenho colegas muito mais preparados que eu e que teriam levado muito mais à frente do que eu fiz. Agora, como é que eu fico perante a ciência? Se a ciência diz que isso é impossível, vendo isso acontecer durante 40 anos. Sabe como? Nas mesmas condições dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Estou colocando meus testemunhos em livros, direcionados a todos os interessados, a classe onde eu pertenço, onde 80% não consegue acreditar em nada, e principalmente, sabe a quem? A vocês, jovens, com a inteligência mais rápida do que a minha, com o desenvolvimento mais rápido pela internet, pelo videogame. Eu estou vendo isso porque eu trabalho com recém-formados, residentes, e que trabalham muito melhor em 3 dimensões, vendo 2 pelas cirurgias minimamente invasivas, do que eu. Eu faço muita coisa com cirurgia minimamente invasiva. Eles fazem tudo. Claro que eu trago eles comigo. Que tu que pegue o nosso testemunho e leva para frente. É só questão de tempo. Daqui a pouco tudo isso vai ser esclarecido. Bom, justiça. Justiça e ectoplasmia. Engenharia, história, arqueologia, recuperação de objetos históricos, de documentos. Já pensaram? Teletransporte de objetos e seres vivos, união entre a ciência e as religiões, benefício para toda a família humana, benefício para toda a família humana, e não para os pugilos dos mais poderosos e ricos. E termino a nossa apresentação com algumas palavras em homenagem a Maria Santíssima. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida, dos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo
de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó Divina Soberana, o refúgio dos que padecem as dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão suprema. E termino com a autorização de vocês agora para a colocação de duas imagens muito chocantes. Mas para que eu coloque, eu preciso da autorização de vocês. Porque vocês chegarão em casa e colocarão o meu nome na internet. E vocês podem ver essas imagens e ficarem chocados, tá bem? Então sou eu mesmo. Eu também quero. Eu também sou dançarino profissional. Muito grato pela gentileza, pela atenção, pela educação com que vocês me receberam aqui. Estou imensamente feliz. Próxima encarnação eu vou nascer aqui em Uberaba, tá bem? Parece que o colega que fez a prece inicial é um neurologista, não é? Eu tive uma compressão de L1, L2 e L3. Fiquei com todo o membro esquerdo paralisado. Tendo que dar aula, tendo que operar e tendo que fazer palestra. Piauí e São Paulo em cadeira de rodas. Tudo que era possível, os colegas do Hospital Universitário Pedro Ernesto do Trabalho fazer, fizeram. Nada resolveu. Vamos te operar. Um mês. No dia 26 de novembro, às 4 horas da manhã, eu abro os olhos. A atmosfera do quarto estava de uma pureza que eu pensei que tinha desencarnado. Sentei no leito. O ventilador do teto, foi o que eu te contei hoje. O ventilador do teto paralisou, não diminuiu a velocidade. Algum efeito físico está acontecendo. 4 horas da manhã, de onde está vindo esse ectoplasma? Da minha esposa, desmaiada do meu lado. E aí, pela primeira vez na minha vida, coisa que acontecia com meu pai todo dia, pela primeira vez, eu captei uma mensagem telepática. Aqui, não é aqui não, nítida, estamos aqui para te ajudar. Ué, vocês estão me falando pelo pensamento, eu vou indagar pelo pensamento. Eu posso saber o nome de quem aqui está para me ajudar? Olha o nome que veio. O do meu professor, que foi operado em 1981, há 41 anos atrás. Olha o que eu passei. A primeira coisa que me veio na cabeça, um desentendimento em 1984. Professor, lhe peço perdão por todo o mal que lhe causei. Paulo César, você não me causou mal nenhum. Professor, lhe agradeço por tudo que o senhor me ensinou durante 20 anos. Ele me ensinou tudo que sabia de cirurgia do câncer. Professor, lhe agradeço por tudo que me ensinou. A resposta não era para mim não, para todo mundo que está aqui.
Todo mundo teve professor. Onde é que estão os professores agora? Qual é a quantidade de informações que ele já tem? Então, não é para mim não, é para todo mundo. O acaso não existe. Não é por acaso que nós estamos aqui não. Paulo César, você não imagina o quanto eu tenho para te ensinar quando você aqui chegar. Professor, com relação aos erros que cometi e que ainda cometo. Mas eu também cometi os meus erros. Aí eu parei. Ele não. Vire de bruxo. Virei. Coloque o seu tornozelo direito atrás do joelho esquerdo. Coloquei. O membro esquerdo era todo que estava paralisado. Naquele momento, nitidamente, alguém segurou o meu tornozelo esquerdo e começou a fazer flexão para frente e para trás, como se algum tratamento fisioterápico tivesse sido feito. Acabou. Volte à posição normal. Voltei, barriga para cima. E agora para arrasar. Paulo César, você quer saber por que está passando pelo que está passando? Quero, professor. Você está incomodando muito com o que fala, com o que escreve, aqueles que não querem que essas verdades cheguem à humanidade da Terra. Dali em diante, a atmosfera foi voltando ao normal, o ventilador voltou a girar. Minha esposa se despertou. O que houve? Não sei se você vai acreditar, mas aconteceu isso. Isso foi em novembro de 2022. Nós estamos em outubro de 2024. Naquela semana, logo depois desse acontecimento, os meus colegas me colocaram de novo na sala de cirurgia, infiltração com corticoide e anestésia na medula. Eu saí da mesa sem sentir mais nada. E até hoje não estou sentindo mais nada. Então estamos incomodando. Nós queremos que ele volte mais, né, gente? Com certeza, né? Então agora nós vamos fazer a leitura de um agradecimento, né? Estamos comemorando 160 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo, com muita gratidão ao nosso mestre Allan Kardec e valorizando o livro da Esperança, que Emmanuel, através da abençoada mediunidade de Chico Xavier, nos ofereceu tão valores ensinamentos na ocasião do centenário do lançamento da obra, que é nosso tema central, né? Porque o tema central este ano das palestras do Livro Espírita é os 160 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo, que também começa amanhã. Então, nós vamos convidar a Rosimeire e a Romilda para que possam fazer a entrega de alguns livros, né, para alguns colegas, né, amigos aqui.